Fala rapaziada, bom dia para nós, porque hoje é 8 horas da manhã, domingo, tava na vigília, vou fazer esse vídeo agora porque eu tava na vigília, tô cheio da presença de Deus, cheio, não tô debochando, pelo amor de Deus, não pensei isso, e tô virado, daqui a pouco eu vou pra igreja, que de noite eu vou voltar a trabalhar, que eu preciso de dinheiro, porque eu conquistei novas coisas, mano, tô vivendo minha melhor fase, não tem como descrever essa fase que eu tô vivendo. Mano, é sobrenatural. E é isso que eu vim falar hoje. Não de mim, e sim do que nós podemos viver com Deus. Então, rapaziada, vamos orar para começar essa pregação. E é isso. Vamos lá. Deus abençoe as pessoas que estão do outro lado, que vão assistir essa pregação dia de domingo. Que ela seja tocada pela sua presença, que ela seja cheia da sua presença, como eu fui tocar nessa vigília hoje, Pai. Que como aquelas pessoas que estavam naquela vigília, que faz evangelismo, que seja tocado, essas pessoas que estão aqui através do celular, do outro lado da tela, que ela seja tocada pela sua presença. Como diz nessa passagem de Bíblia, no terceiro dia, e como Pentecostes, todo mundo começou a falar numa língua, todo mundo começou a ser cheio do Espírito Santo. Então, Deus, toca essas pessoas do outro lado, que elas sejam cheias da sua presença, cheio do Espírito Santo. Amém. Rapaziada, hoje o vídeo é chegando até o objetivo. Já falei sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre conquista. Eu não sou um cara de ficar aqui falando sobre conquista não, tipo assim, que Deus tá a sua parte da conquista, que eu não sei o que, ele tem que dar essa conquista, que eu não sei o que, eu não tô falando isso, pelo amor de Deus, tá? Vamos falar do versículo de Pedro, quando os discípulos de Jesus vê aquele homem, pensa que é um fantasma. Mas o Pedro, que é o que foi ousado, falou: se você é Cristo, Filho de Deus, me chame para andar sobre as águas, que a água, que diz na Bíblia, né? Tava um vento forte, a água tava balançando o barco. Aí Jesus falou o que para Pedro? Venha, venha. Pedro foi. Pedro foi sobre as águas. Ele deu o primeiro passo de sair do barco. Ele deu o primeiro passo de sair do barco. Quando ele saiu do barco, quando ele saiu do barco, ele foi indo, caminhando com Jesus, foi indo. Chegou uma hora que ele começou a olhar pro vento, para a correnteza das águas. Ele começa a afundar, E, e logo ele fala o que para Jesus? Jesus, me salva, me salva. Jesus, opa, ele pensou que Jesus estava longe. Mas Jesus só fez isso aqui, ó. Levantou, só ergueu o braço, pôs Pedro de volta sobre as águas, pôs Pedro de volta sobre as águas, não, sobre as águas não, sobre o, colocou de volta no barco, ele falou, mar, aquete-me, vento, aquete-me, uma coisa assim, não sei falar essa palavra direito, mas vamos lá. E tudo cessou. O que eu quero dizer com isso? Quando nós começamos na igreja, quando nós dá o primeiro passo, e dá o primeiro passo, o que acontece? Vê as batalhas. Vê as batalhas, vê as lutas. Aí fala, aí, como eu e você, tipo, é da igreja agora, eu já sou da igreja faz tempo, nós falamos que, opa, a vida ficou mais forte. A vida ficou mais forte. As lutas ficou mais forte depois que eu comecei a ir para a igreja. O que eu quero dizer com isso? Uma vez, rapaziada, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez, eu, meus amigos, foi tudo fumar maconha, que eu moro em quebrado. Eu sou sincero mesmo. Eu sou sincero e ponto final. Eu moro em quebrado. Falou, nós estávamos em cinco. Fomos fumar maconha, falou, vamos aí, lá na ponte. Aí foi tudo fumar maconha. Ah, beleza. Já tava com o bico na mão, a maconha já tava, como fala, que os caras já faz, sabe?
bolada, assim que fala aqui na quebrada, quando eu tava bolada, era só acender o barato. Aí, tipo assim, um pastor que eu nunca vi, diante de Deus, um pastor que eu nunca vi, passa por mim e fala, mano, vai pra igreja que sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Se for pra igreja, Deus muda sua vida. Minha família estava destruída, eu não tinha o que comer, eu tinha que catar latinha pra minha mãe trabalhar. Se eu não catasse latinha, veja eu querer uma bolacha para me comer, dia que eu catava latinha, aí, eu catava latinha aqui para comprar uma bolacha, né? Mas minha mãe, ela bebia, e quando chegava na segunda-feira para trabalhar, ela não tinha o dinheiro. O dia que eu pegava para catar latinha, ela ia, eu dava para ela ir trabalhar, senão eu não tinha o que comer. E minha mãe, minha vida era toda destruída, rapaziada. Eu tava em uma depressão 2 anos atrás. Eu tava em uma depressão 2 anos atrás. É, tava, mano, se eu desse um passo, eu tô falando que eu sou empresário, pelo amor de Deus. Tô falando isso. Se eu desse um passo, tava endividado. Se eu desse o outro, também tava endividado do outro lado. E, mano, minha casa minha casa é mansão, mano. Antes era tudo feio essa casa aqui, mano. Tudo. Pode ver, ó. A geladeira aqui é de última geração. A máquina aqui também é de última geração que o pai aqui comprou com trabalho, com trabalho. Sabe por que eu conquistei as coisas hoje? Hoje, porque lá atrás, quando eu fumava maconha com meus amigos, quando aquele pastor falou pra mim, vai pra igreja que sua vida vai ser transformada da água pro vinho, e hoje eu vejo que tá acontecendo, rapaziada. Hoje eu vejo que tá acontecendo muita coisa na minha vida. Tá acontecendo muita coisa na minha vida. É por isso que eu trouxe o versículo de Pedro. Porque quando eu e você começa a caminhar com Jesus, não é dizer que vai ser fácil, mas vai chegar no objetivo. Tipo assim, quando nós chegamos na igreja, eu pelo menos pensava assim, quando nós chegamos na igreja, nós não vê a longo prazo, nós vê só um momento, nós só vê só a depressão, nós só vê a ansiedade, nós vê como a nossa família tá, nós vê como o que nós tem dentro do armário, nós vê as nossas contas bancárias, mas Jesus não chama nós para isso. Jesus fala, faça a nossa vontade, não, nossa vontade não, faça a minha vontade, que tudo será acrescentado. E hoje eu vejo, rapaziada, que depois que eu parei de viver pra mim, mano, parei de viver pra mim, comecei a servir os outros, minha vida mudou completamente. Depois que eu entrei dentro da igreja, mano, eu falei, vou caminhar nisso aqui, mano, mesmo que eu caia, mas eu vou seguir a Cristo, eu vou seguir a Cristo. E caí, como Pedro caiu. Quando Pedro caiu, Deus falou, opa, tô aqui, ó. Ele nem deu um passo, ele só estendeu a mão. E é assim como eu e você é. Nós vai para a igreja, vê a nossa vida destruída, família, coisas financeiras, não tem o que comer. Fala, opa, vou sair da igreja porque o mundo é melhor. O mundo é melhor. Aí nós sai da igreja, nós fala, opa, o que eu tô fazendo aqui, mano? Começa a depressão, começa a ansiedade tudo de novo. Que com Cristo você já estava bem, tipo assim, com Cristo nós já estava ótimo. Com Cristo já estava tudo ótimo, mas começa a olhar, em vez de nós olhar o que nós tem, nós começamos a olhar o que nós não tem, porque foi assim que eu saí da igreja. Eu comecei a olhar o que eu não tinha, em vez de olhar para o que eu tinha. Aí eu fui, opa, porque eu estou na igreja, porque eu vivo, não sei, mano, não quero mais fazer isso aqui. Ia pra igreja, ficava com a cara fechada. E, e não foi uma vez que eu caí, foi várias, mano, foi várias. Uma foi caso pensando só em mim, pensando em dinheiro. A outra foi caso de mulher. Sou sincero mesmo, rapaziada. Foi caso de mulher. Mas hoje eu tô firmão na igreja. Não porque que Cristo está me dando as coisas. E sim, rapaziada. Nesse ano eu falei, mano, antes de tudo que tá acontecendo na minha vida, já tá acontecendo, pra ser sincero, já tá acontecendo.
dentro da igreja. Depois que eu entrei na igreja, minha vida começou a mudar diante de Deus. Já estava acontecendo, mas sabia, faltava algo pra mim, mano. Falei, mano, vou largar tudo e vou andar com Cristo. Não vou faltar mais um dia em nenhuma pregação, em um culto, nem um dia. É isso. Minha vida hoje, mano, pra você ter uma noção, rapaziada, eu tô vivendo uma melhor fase, mano. Tô vivendo a melhor fase quando nós paramos de viver pra nós e começa a viver pra Cristo. Quando nós paramos de viver pra nós e começa a viver pra Cristo. Quando nós começamos a ir para os eventos da igreja, começa a servir, começa a parar de olhar para os nossos problemas e olhar para o que nós temos e, e falar, em vez de olhar para os problemas e ficar só murmurando, e sim começar a agradecer, a sua vida muda. A sua vida muda como a minha mudou. Porque eu caí várias vezes, mas como Pedro, Jesus só estendeu a mão. Jesus só estendeu a mão, opa, vamos. Eu falei que você ia chegar lá, mas eu não falei que ia ser fácil. E quando quando Pedro afundou, a fé dele foi mais firme. As provas veio. Para mim também veio. As provas veio. E hoje, rapaziada, com todas as palavras que eu digo hoje minha fé é firmada em Deus. Hoje minha fé é segura 100% em Deus. Hoje eu não saio da igreja por nada. Por nada nessa vida. Eu não posso ter nada, posso perder tudo, tenho que começar do zero. Mas eu vou estar firme na igreja. Porque eu aprendi, mano, que tudo que eu tenho hoje é casa de Cristo. Se eu sair da igreja, minha vida não vai, mano. Minha vida é uma conexão, mano. Tipo um carregador com o celular. Eu sou o celular e Jesus é o meu carregador. Sem ele, minha vida não vai. Sem ele, minha bateria zera, meu celular começa a quebrar e eu sou o celular, entendeu? Então, rapaziada, seja eu e você como celular, seja como Pedro. Mesmo se cair, rapaziada, levanta e continua até chegar no objetivo. Porque com as provas, Jesus, a sua fé que Jesus fala, vai ser mais firme. E quando chegar lá, no objetivo, você vai falar, valeu a pena. Valeu a pena. E quando chegar lá, você vai falar, opa, eu não saio mais da igreja. Eu tô falando porque nós temos que viver só para ganhar. Nós não temos que viver só para conquistar. Nós temos que viver para Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, viver para Cristo é lucro. Eu não sei, eu não vou nem falar desse versículo que eu não sei falar ainda. E quero dizer com isso, rapaziada, é que só caminhe com Jesus, mano. Caminhe com Jesus, sua vida vai ser próspera. Porque a sua mãe tá na cachaça, ela vai sair quando você serve a Jesus. Se a sua conta bancária tá vazia, ele vai encher. Que seu armário você não tem o que comer, ele vai colocar algum alimento. Mano, se você tá sem emprego, se você viver na vontade dele, você vai ter um emprego, porque primeiro busca o reino do céu, como diz a palavra, e o resto tudo será acrescentado. Então, rapaziada, é isso que eu tô falando. Quer conquistar algo, quer ser próspero, esqueça tudo que você quer, mano. Esqueça tudo que você quer. E comece a caminhar com Jesus. E comece a viver a vontade de Jesus. Oba, não comece mais a olhar para a sua perca. E se olhar para Cristo. Em vez de ficar reclamando, comece a agradecer. Em vez de ficar reclamando, não quero ir para a igreja. Opa, é o dia que você tem que mais ir. Porque quando você vai para a igreja, a sua vida muda. Aquela coisa que você queria tanto, ele vai te dar. Mas primeiro você tem que estar 100% os seus olhos, o seu coração e a sua mente em Cristo. Então, rapaziada, essa é a palavra de hoje. Espero que vocês tenham entendido, certo? E, mano, pra você ter uma noção, rapaziada, eu tenho que falar, mano. Eu tenho que falar porque, mano, se eu não falar isso, rapaziada, se eu não fazer esse vídeo, é brincadeira. Se eu não fazer esse vídeo nessa fase que eu tô. Mano, pra você ter uma noção, aqui, ó. Sabe o que é isso, né? iPhone 13. Quem diria, mano? Quem diria que o moleque não tinha nem o que comer? Não tinha nem o que comer. A família tava em uma depressão. Minha mãe, quando eu cheguei da Bahia, ela tava em uma depressão. Quando eu cheguei da Bahia, a coisa que ela tinha no armário era um pão, um pão de 10 dias para ela comer. E quando ela chegou na Bahia, ela ligou para a patroa dela.
para pegar dinheiro emprestado, para depois ela pagar em serviço, para nós se alimentar, para nós se alimentar. E os tempos depois, ela entrou na cachaça, e meu irmão começou a ir para a igreja, hoje eu estou nessa igreja que eu estou hoje, e eu não tinha nem o dinheiro para comprar uma bala. E hoje, mano, hoje a minha casa, mano, tá reformada. Hoje tem uma máquina de 2.000. Hoje eu tenho uma geladeira de 2.000. Quem diria que eu ia ter uma geladeira dessa? Mano, você fica. Não tô me achando. É só uma realidade, fazendo o que eu tô vivendo hoje. Porque pra mim não é real. Infelizmente, pra mim não é real o que eu tô vivendo, mano. Porque tudo que eu passei, mano, a depressão que eu tive no ano passado, isso aqui pra mim não parece real, mano. A minha família não tá parecendo real. Parece que vai ser um sonho, vai começar tudo do zero, rapaziada. Mas Deus é bom. Deus é bom em todo momento. Então, rapaziada, a palavra que eu estou dizendo hoje, a palavra que eu estou vivendo hoje, que eu estou dizendo hoje, e o que eu estou vivendo hoje com 100% da minha palavra, que eu digo hoje, vive a vontade de Cristo. Caiu, saiu da igreja, volte. Pecou, peça perdão. Mas sempre vive a vontade de Deus. Porque a mesma palavra que eu recebi lá quando estava fumando maconha, mesmo fazendo coisa errada, ele mesmo assim falou que me amava, falou que tinha promessa para mim, que eu fosse para a igreja e minha vida ia mudar. Naquele momento eu não conseguia ver isso que eu estou vivendo hoje. E hoje eu consigo ver. Ele pode fazer na sua vida também. Ele pode fazer na sua vida também. Quem diria que um moleque analfabeto que entrou na mecânica, que os caras falavam que ia ser um limpador de banheiro, hoje é mecânico. Hoje eu vou falar meu salário aqui pra vocês, mano. Quando eu entrei na oficina, eu recebia R$ 150 por semana. Por semana. Hoje, por mês, sabe quanto que eu tô recebendo? R$ 3.000. Mano. Quem diria que eu ia receber R$ 3.000, mano? Quem diria que o moleque catava latinha, o máximo que recebia era R$ 4 por latinha, para dar a passagem para minha mãe, para ir trabalhar, para não faltar para nós. Porque ela bebia, que quando chegava no dia de trabalhar, não tinha dia da passagem, senão eu ficava sem comer. E hoje eu recebo um salário de R$ 3.000. Vou ter um iPhone agora que vai chegar dia 7 e eu vou trazer aqui no vídeo também, porque Deus é bom, porque ele prometeu e hoje eu vejo que ele está cumprindo a sua palavra em mim. E do jeito que ele está cumprindo em mim, ele pode cumprir em você também. E quando eu for pregador, igual o Thiago Brunet, como eu já falei, pode demorar 5, 10, 20 anos. Eu não vou esquecer desse vídeo. Eu não vou esquecer desse vídeo. E vou passar em alguma pregação minha. E todas as pessoas que me viu aqui vai me ver em um altar, servindo a Cristo e falando a mesma coisa. E é isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Tô virado. Tô vivendo a minha melhor fase. Que eu tô vivendo a minha melhor fase. Você pensa que você está vivendo a sua pior fase. Você também pode ver a sua melhor fase. Porque caminhar com Cristo é lucro. Morrer para Ele também é lucro. E não tem mais nada. Mais nada que ele não possa, o que ele promete e ele não cumpre. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. E é isso, rapaziada. Fui, que agora eu vou para a igreja e marcha no progresso.